Aleluia. Que diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Até aqui, vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor venha com o Seu Santo Espírito e fale aos nossos corações. Toque a nossa vida. Transforme a nossa história. Nós temos tantas coisas para aprender, Senhor, contigo, através daquilo que Tu nos falas. Vem transformar os nossos caminhos, que nós possamos andar de acordo com a Tua palavra, andar de acordo com aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui falando um versículo a respeito da vida de Daniel. E ao longo do texto nós vamos entender muitas coisas. E a primeira delas é que a janela não estava voltada para qualquer direção, mas estava voltada para Jerusalém. Isso não era um sentimentalismo, mas isto era obediência a tudo que ele havia aprendido a respeito da palavra. E quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele fez uma oração profética. Ele disse assim: quando forem levados cativos e orarem voltados para esta cidade que escolheste, em 1 Reis, no capítulo 8, em 2 Crônicas, 6, ele fala a esse respeito. E Daniel conhecia essa oração. Então ele sabia que um dia eles seriam levados para o cativeiro. E ele foi levado para a Babilônia. Mais de 70 anos antes, tinha acontecido esta promessa. Mesmo longe, mesmo no exílio, mesmo derrotados, se vocês voltarem o coração e os olhos para Jerusalém, eu os ouvirei. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha feito essa conotação com essa palavra. Eu achava que não, ele conhece Jerusalém, ele está se movendo para o lado de Jerusalém. Só que não era bem assim, era por causa de uma palavra que já existia 70 anos antes. Então, o tema da nossa noite é: mantenha a janela aberta. Domingo nós vimos Dorcas, continue a costurar. Então, tudo isso nos leva ao indicativo de que a vida espiritual não é um momento, mas é uma série de momentos. A vida espiritual, ela tem continuidade. E é o que eu e você precisamos experimentar. Continuidade nos nossos propósitos. Continuidade naquilo que nós colocamos como meta.
devemos ser perseverantes. A história de Daniel, ela acontece num dos momentos, então, mais dolorosos que nós possamos imaginar na história de Israel. Jerusalém agora estava destruída, templo destruído, muros destruídos. Quem ficou lá eram aqueles que os da Babilônia não queriam. Eram os coxos, eram os aleijados, eram as pessoas que não poderiam produzir algo bom para a Babilônia. O templo, que era lugar da manifestação da glória de Deus, estava totalmente em ruínas. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E tudo parecia indicar, meu Deus, como parecia indicar que as promessas de Deus haviam fracassado. Mas nesta noite nós veremos que as promessas de Deus nunca falham, nunca fracassam na nossa vida e na nossa história. Às vezes, os propósitos dele passam pelo exílio, mas eles no final hão de acontecer. E que você tenha isso muito escrito no seu coração, de que as promessas de Deus, elas ainda irão se realizar, irão se cumprir. E nós vemos que Daniel foi levado muito jovem ainda, de Jerusalém para a Babilônia. Ele tinha entre 15 a 17 anos. Então, chegando na Babilônia, ele teve que aprender a cultura da terra, os costumes babilônicos, teve que aprender o que eles faziam. Só que uma coisa que ficou muito clara nessa história é que Daniel, a Babilônia mudou o endereço dele, mas nunca conseguiu mudar o coração dele. E ele morava então na Babilônia, mas a alma dele suspirava por Deus. A alma dele reconhecia quem era o Deus de Israel. A alma dele exalava, estava amando Deus, estava voltada para Deus, estava voltada para Jerusalém. E agora Daniel, então, não era mais um jovem, mas ele tinha aproximadamente 80 anos, já era um senhor, podemos assim dizer, e ele, ao longo da sua vida, ele passou por 4 reis, mas a identidade dele, como alguém que amava o Senhor, nunca se acabou, nunca mudou conforme os governantes, porque ele tinha um que governava o seu coração. Continuava sendo conhecido pela mesma característica, que era a fidelidade ao Senhor. Então, surge um decreto. Colocaram um decreto. E aquele decreto dizia que durante um mês, ninguém poderia adorar a outros deuses ou a alguma outra pessoa, a não ser ao rei Dário, ou Dario, como muitos falam, né, o nome dele. Então, observe a estratégia do inimigo. Não era tirar o cargo enorme, o cargo muito bom que Daniel tinha na Babilônia, mas era tirar a comunhão dele com Deus.
Pode ver que o inimigo não tentou tirar a riqueza dele, não tentou tirar a influência, mas tentou tirar a comunhão com o Senhor. E Satanás, ele sabe que quando ele tira, quando ele interrompe a nossa comunhão, nós vamos perdendo a nossa fé. Por isso que muitas vezes o inimigo coloca preguiça para vir ao culto. O inimigo coloca, ai, choveu hoje, eu não vou porque eu sou de açúcar, sabe? Posso me desfazer no meio do caminho. O inimigo tenta tirar-nos da comunhão, porque igreja é comunhão. Igreja é andarmos juntos. Igreja é eu reconhecer os rostinhos de vocês que estão aqui, independente do dia que tiveram, independente do que lhes aconteceu. Vocês não permitiram que isso fosse maior do que a sede, maior do que a vontade de estar diante do Deus de Daniel. E o inimigo, ele não precisa destruir um cristão de uma vez só. Basta convencê-lo a fechar a janela. Basta um dia dizer, ai, hoje eu estou tão cansada, deixa eu fechar um pouquinho a janela. No outro dia, ai, estou tão cansado. Hoje eu também estou cansado, vou fechar um pouquinho a janela e dormir. O inimigo precisa de poucas coisas para nos fazer sair do nosso ritmo com Deus, da nossa comunhão com Deus, da nossa busca por Deus. Mas Daniel fez algo extraordinário. A Bíblia diz, quando soube que o decreto estava assinado, o que é que ele fez? Ele entrou em casa, ele subiu para o quarto, ele foi em direção à janela aberta e ele orou. Então aqui está o segredo de Daniel. Ele não entrou em desespero, ele não tentou negociar a sua fé, né? Ele simplesmente não procurou atalhos. Ele fez o que ele já estava acostumado a fazer. Fez o que ele exatamente fazia sempre. E aqui tem uma frase poderosa, né? Como costumava fazer. Então, a fidelidade de Daniel não nasceu em momentos de crise. A fidelidade apenas revelou que na crise ele tinha um Deus todo-poderoso. A fidelidade revelou quem ele servia. A fidelidade revelou quem ele era diante do Senhor. E muitos, eles acreditam que a fidelidade vai ser construída quando está diante do leão, tentando te abocanhar. Só que a fidelidade e a fé, elas são construídas muito antes. É igual um culto. Se você vem para o culto e aqui na porta, você diz, vou adorar a Deus. Quando a gente estiver no louvor, você vai ficar pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu tenho essa conta para pagar. Porém, quando você à tarde ou pela manhã já estiver buscando a Deus, já estiver louvando a Deus, quando pegar o ônibus, você dizer, Senhor, glória ao Senhor, eu vou para a tua casa, eu vou te bendizer, aleluia, eu tenho sede de ti, Senhor. Quando você
chegar aqui, todo mundo que tiver quietinho do teu lado, você já vai estar, aleluia, glória a Deus. Ô Senhor, ô tu és bom. Por quê? Porque a tua adoração começou muito antes. Porque você não escolhe um momento para adorar. Você está sempre adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, Daniel descobriu que a comunhão dele não foi construída na hora da cova, mas muito antes da cova dos leões. Então, a crise, ela revela quem nós confiamos durante muito tempo. Então, a fé é uma constância. A fé não é um dia, hoje eu vou à igreja. Não é isso. A fé não é construída em um domingo que você vem. A fé é construída pela fidelidade a Deus em todos os momentos, em todos os cultos, em todos os tempos. É na confiança no Senhor. E a Bíblia diz que a janela estava voltada para Jerusalém. Como é tremendo isso. Porque Daniel conhecia a promessa. E ele tinha estabelecido que, independente de onde ele estivesse, ele iria continuar acreditando na promessa do Pai. Meu irmão, não importa a crise que você esteja passando, continue crendo nas promessas. Continue crendo no Senhor. E é incrível porque Jerusalém estava destruída. Mas ele não estava orando pela destruição, por aquilo que estava destruído. Ele estava orando pela promessa de Deus. E quando eu e você temos noção de que a fé olha para as promessas e não olha para as ruínas, nós mudamos o nosso olhar. Nós precisamos mudar o nosso olhar das circunstâncias para as promessas. Talvez hoje alguém esteja olhando a sua família em ruínas, seus sonhos em ruínas, seus projetos em ruínas. Mas continue olhando para aquilo que Deus prometeu restaurar. Se Deus prometeu, vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém? E é incrível porque tudo na Bíblia tem uma razão de ser, né? E se a gente olhar com os olhos da fé, nós vamos enxergar que aquela janela também tem um significado. Porque parece só um detalhe. Mas não é um detalhe. É uma mensagem para mim e para você. E nós vemos no hebraico a palavra usada para esse janela. Olha que incrível. Significa uma abertura por onde entram luz e vento. E a oração é justamente isso. É uma abertura nos céus, é por onde entra a luz de Deus que vai iluminar os propósitos. A luz do Senhor que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. É a abertura por onde o vento do Espírito renova totalmente a nossa alma. Então, quando você ora, você está recebendo luz e vento do Espírito Santo de Deus. Quando nós fechamos a nossa janela, como é que fica o quarto? Fica escuro, fica sem ventilação, fica aquela cena mais pesada.
né? E assim acontece também com a nossa vida espiritual. Quando a gente fecha a janela, para de orar, para de ler a palavra, para de vir à igreja, nós começamos a trazer escuridão e não conseguimos mais enxergar as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós temos que ficar atentos a mantermos as nossas janelas abertas. O quarto era no andar superior. Nós podemos lembrar de Dorcas, no domingo que nós pregamos. Dorcas foi levada para o quarto superior. O que era quarto superior? Ele significava intimidade com Deus, significava local onde se ora, se busca a Deus. E nós vemos mais uma vez a Bíblia fazendo questão de dizer que Daniel subiu ao quarto do andar de cima. E isso não é casual. A Bíblia fala sobre o andar de cima, o quarto de cima, como lugar de um encontro com Deus. O cenáculo era no andar de cima, onde Jesus celebrou com os discípulos a última ceia. O cenáculo foi onde os discípulos buscaram o poder do Espírito Santo. Nós podemos ver também que o quarto superior de Dorcas traz o quê? Ressurreição. E se nós quisermos ressuscitar nos nossos sonhos, nas nossas metas, nós temos que ir para o quarto de cima. Nós temos que estar olhando para cima, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quanto mais alto você sobe na espiritualidade, menos barulho você ouve da Babilônia. Menos o que a Babilônia dita vai fazer sentido, porque você vai ouvir a voz do Senhor. Então, no quarto superior, Daniel conseguia ouvir mais o céu do que o império da Babilônia. Daniel 6, ele faz uma progressão que eu achei muito legal. A janela, ela representa a comunhão, como nós falamos. A oração, ela preserva a identidade de Daniel. Ele sabia quem ele era em Deus. Quando nós oramos, nós sabemos quem somos em Deus. A identidade vai sustentar a fidelidade. A fidelidade vai conduzir ao milagre. E nós vemos que o milagre, ele vai glorificar a Deus diante das nações. Amém? Foi isso que aconteceu com Daniel. Aleluia. Ou seja, chegou à conclusão que a história nunca foi a respeito de leões. Os leões, eles vão aparecer no final do capítulo. É apenas um detalhe. Essa história fala de fidelidade, fala de fé, fala de perseverança. Um homem que decidiu nunca fechar a sua janela. E eu e você necessitamos disso. Nunca fechar a nossa janela de intimidade com Deus. Manter a janela, queridos, é manter a visão. Onde não há visão, o povo se corrompe, em Provérbios 29, 18. Então, enquanto todo mundo olhava para o decreto e tinha medo, Daniel subiu para o quarto que estava em cima
e olhava para Deus, olhava para as promessas que o Senhor havia feito na vida dele. E quem olha para as promessas e não olha para as circunstâncias, enche o seu coração de fé e conquista o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então, enquanto a Babilônia olhava para o decreto, Daniel olhava para Jerusalém. Enquanto eles enxergavam um rei terreno, Daniel enxergava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto o povo era guiado pelo medo, Daniel era guiado pelas promessas. E eu pergunto para você nessa noite: quem tem guiado os teus passos? Quem tem guiado o teu coração? Você sempre caminhará na direção daquilo para onde olha. Se você ficar ouvindo notícias da TV o tempo inteiro, você vai alimentar o seu coração com essas notícias. Aqui eu não estou dizendo que não é para ser uma pessoa inteirada na realidade, né? Eu estou dizendo com que você frequentemente ouve. Por isso, Satanás sempre tenta controlar a nossa visão. Se ele conseguir prender os nossos olhos nas circunstâncias, nosso coração vai perder a esperança. Por isso, pare de ficar deixando o inimigo controlar o teu olhar. O teu olhar tem que ser para Deus. O teu olhar tem que ser para o Senhor. O teu olhar tem que ser para a palavra. O teu olhar tem que ser para a Bíblia. O teu olhar tem que ser para aquilo que Deus está fazendo. Chega de olhar as circunstâncias. Aquilo que te bota para baixo, aquilo que... porque assim, se a gente olhar para a igreja, tem um monte de coisa ainda para fazer. Mas se eu olhar para aquilo que Deus está fazendo, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Agora, se eu olhar para aquilo, mas olha, eles ainda não fizeram isso, ainda não fizeram aquilo. Calma, meu irmão. A promessa vai chegar. Em nome de Jesus. O Senhor tem janela aberta para Jerusalém. E nós veremos a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, Jerusalém estava destruída. Estava tudo em ruínas. Ele não tinha nada para olhar, a não ser pessoas exiladas, pessoas machucadas, pessoas com saudades de um tempo que foi bom em Jerusalém. Mas ele estava determinado a não olhar para o tamanho do problema, mas olhar para o tamanho do Deus que ele servia. Aleluia. Oh, glória. Talvez alguém diga, mas a minha família está destruída. O meu casamento está destruído. O meu ministério está destruído. Os meus sonhos estão destruídos. Continue olhando para Jerusalém. Abraão, ele precisou mudar de janela. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, vem aqui para fora, vem. Tua visão está muito aí dentro dessa tenda. Chega, vem para fora. Olha o que eu tenho para ti. Eu vou te dar uma multidão
de descendentes. Enxerga isso, Abraão. Mesmo tua mulher estando como está agora, eu vou te dar. E Abraão mudou a janela, mudou a visão. Porque antes a janela dele era a esterilidade da sua esposa, de Sara. Mas agora Deus mandava ele mudar a visão. Visão é tudo, meu irmão. Aquilo que você enxerga é onde você vai chegar. Então, comece a enxergar as promessas de Deus estabelecidas na sua vida e na sua história. Às vezes Deus não muda a nossa situação imediatamente. Abraão é campeão nisso, né? Meu Deus. Primeiro ele muda a forma com que enxergamos. E se a forma com que enxergamos é transformada, nossa visão de futuro será também transformada. Nós vamos continuar acreditando. Gideão também teve a sua janela mudada. Primeiro ele estava lá, escondido. E Deus vem para ele e o chama de homem valente. Enquanto tudo que ele enxergava era um homem medroso. Porém, Deus não nos enxerga como nós estamos, mas como nós vamos ficar. Amém? Deus te enxerga como você estará daqui a um tempo. Aleluia, meu palmista. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O inferno, ele fala segundo o presente. Mas Deus fala segundo o futuro daquilo que Ele pode fazer em mim e em você. Amém? E Ele pode, aleluia. Ele pode. Na arca, se você olhar para a arca tinha uma só janela em cima. Deus não mandou botar a janela ao redor, mandou botar só em cima. Enquanto o mundo foi destruído pelas águas, Deus ensinava uma lição muito tremenda. Quem olha apenas para os lados entra em desespero. Deus já não botou a janela para o lado para eles não verem nada, né? O mundo sendo destruído. Eles iam ver as pessoas lá, apavoradas, morrendo afogadas. Mas não. Deus coloca a janela para cima, para que eles pudessem olhar para Deus. Amém? Então, Daniel estava vivendo, vamos dizer, um dilúvio espiritual, né? Chamado Babilônia. E assim como Noé manteve a sua única janela voltada para o céu, Daniel manteve suas janelas voltadas para a Babilônia. A direção dos nossos olhos, então, vai determinar a direção da nossa vida. A palavra Jerusalém significa cidade de paz ou fundamento da paz. E Daniel morava na Babilônia, que nasceu do sistema de Babel. Era uma confusão. Era um lugar mundano, onde ninguém conseguia saber nada de ninguém. Era um horror, um passando por cima um do outro, uma confusão do orgulho, da independência de Deus, porque isso era Babel, né? Eles queriam ser independentes daquilo que Deus podia fazer. Mas os olhos dele permaneciam voltados para a cidade da paz. Então você pode estar cercado no seu trabalho, na sua família, nos seus vizinhos,
pela Babilônia, pela confusão. Mas se você olhar para Jesus, a paz de Cristo, ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Então, a paz de Cristo, ela não depende das circunstâncias, né? A paz de Cristo não depende da ausência de conflitos, mas depende de onde eu estou voltando os meus olhos. Então, mantenha a janela aberta, porque você vai viver debaixo da direção do alto, da direção de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era uma imposição da religião, mas era uma forma de vida. Era costume dele, como diz na palavra de Deus. Era um ritmo, era uma agenda que ele já tinha com Deus. É como eu vejo o bispo é muito exemplo nessa área para a minha vida. Eu estou lá dormindo, chega 3, 4 da manhã, ele já se levanta. Daí levanta, vai orar, ora 2 horas, depois de 2 horas é que ele volta para o quarto. Daí ele já mandou a oração, já orou, já mandou a oração, já leu a palavra. E eu vejo a constância. É um ritmo de vida. É uma agenda com Deus. E quando nós temos uma agenda com Deus, pode acontecer qualquer coisa na nossa vida. Pode surgir qualquer problema. Nós continuamos conectados com os céus. Amém? Nós continuamos conectados com o céu. Por isso, quando a crise chegou, quando a notícia veio, a partir de hoje, só pode orar para o rei. Ele não entrou em desespero, a alma dele não ficou barganhando, tudo bem, então durante esse mês eu não vou lá orar, porque, né, Deus vai entender, porque Dario está dizendo que é para eu fazer isso. Não, ele não tentou barganhar com Deus, não tentou mudar, não ficou, a gente não vê ele orando, Senhor, muda o decreto. Não, nada disso. A gente viu um homem continuar a fazer o que tinha aprendido a fazer. Estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, as decisões de Daniel, elas não são baseadas no pânico. Ele não age com impulso, mas ele age segundo as promessas de Deus. Age segundo aquilo que o Senhor havia prometido para Salomão. Se o povo que estiver no exílio te buscar, se virar para Jerusalém e orar, o Senhor virá em seu socorro. E ele estava grudado nessa promessa. Então, ele não era guiado pelo pânico, mas ele era guiado pela presença. Aleluia. E nesta noite eu pergunto para você, quem tem guiado a sua vida? Será que você tem sido como Daniel? Tem ficado firme nos teus propósitos? Ou em qualquer situaçãozinha que acontece, você já vacila, você já entra em pânico, você já fica angustiado? Meu irmão, a direção vem antes do livramento.
esteja em oração. Não, o livramento de Daniel com os leões não aconteceu naquele momento, mas aconteceu muito antes, quando ele buscava ao Senhor. Então busque a Deus, porque na hora da tribulação, na hora do problema, você sabe a quem você vai recorrer. Primeiro veio a comunhão, depois a fidelidade e depois veio o milagre. Tem gente que inverte essa ordem e acaba querendo o milagre antes. O milagre virá, mas tenha comunhão, tenha fidelidade a Deus. E o milagre virá sobre a sua vida. E os livramentos de Deus virão sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Pai. Ah, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós queremos manter a nossa janela aberta. Nós queremos permanecer no propósito, Pai. Senhor, o exílio não anulou o propósito, a Babilônia não cancelou a promessa, e o lugar onde nós estamos não vai determinar o propósito que o Senhor tem para nós. Deus, nós estamos neste lugar, te buscando, assim como Daniel. E nós queremos a cada instante, Pai, saber que a tua presença é melhor do que qualquer outra coisa. Te buscar é melhor do que qualquer outra coisa. Estabelece na nossa vida um altar de adoração. Queremos te adorar todos os dias, todas as horas. Queremos falar contigo, ter uma vida no teu altar, na tua presença. Porque tu és maravilhoso. Porque tu és o conselheiro. Porque tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és tudo para nós, Senhor. Ó Deus, Deus querido, que nesta noite nós possamos ter consciência de que não importam as circunstâncias, o que importa é que nós buscamos a tua face, buscamos a tua presença. E neste momento nós queremos orar, Pai. Vamos ficar em pé, orar por esses elementos. Elementos que o Senhor estabeleceu para trazer à nossa memória o teu sacrifício. O pão que fortalece o homem, o vinho que alegra a alma do homem. Senhor, nós consagramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ademir, pode pegar aqui? Cada um pode vir aqui se servir da Santa Ceia. Amém? Ceia é comunhão, é estar na presença do Pai, é dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui, Pai, com a tua igreja, estabelecendo um altar de adoração. Aleluia. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito
Bíblia diz que eles foram ao cenáculo, no quarto alto, e lá eles tiveram comunhão. Eu e você estamos aqui, olhando para o alto, olhando para o Senhor, e teremos comunhão, comunhão com a sua morte, mas comunhão com a sua ressurreição também. A Bíblia diz que ele pegou o pão e deu graças. Graças te damos, Senhor, por este pão que representa o teu corpo partido por nós. Pega este pão e coma dele. Quando a gente vai celebrar alguma coisa e pega uma taça, acaba dizendo saúde, que é o que a gente deseja, né? E hoje, quando Cristo pediu para nós nos lembrarmos do que Ele fez por nós, Ele também veio determinar sobre a nossa vida saúde. Ele veio brindar aquilo que parecia ser o fim, tornou-se o início, tornou-se o recomeço. Quem sabe você veio aqui nessa noite cansado de olhar para Jerusalém, só olhando para a destruição, só olhando para aquilo que é morte. Jesus te convida a olhar para a vida, a olhar para a ressurreição, a olhar que Ele tem propósitos de vitória, de vida para mim e para você. E a palavra diz que Ele pegou o cálice e, tendo dado graças, Ele disse que era o símbolo da nova. Nova vem de recomeço. Um novo começo, uma nova aliança. E Ele pegou o cálice, deu graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Pega este cálice e beba dele. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que a cada instante nós possamos querer essa comunhão que Daniel tinha. Orar, buscar a presença dEle e sermos edificados pelo Senhor na constância e no propósito. Amém? Domingo, temos culto 7 horas da noite. Vai ser uma bênção. Convide alguém para estar conosco, né? Convide seus vizinhos, seus familiares, para nós celebrarmos ao Senhor, mergulharmos mais na presença dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Obrigada por esta noite, obrigada pela nossa comunhão, obrigada por estarmos juntos. Leva-nos em paz para os nossos lares e que a cada dia mais nós tenhamos comunhão uns com os outros e principalmente contigo, Pai. E que os milagres aconteçam em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimente quem está ao seu lado. Aleluia. Vão em paz. Que Deus abençoe.